A minha oração nesta noite é para que cada pessoa aqui não tenha nenhum impedimento de receber do Senhor aquilo que Ele particularmente tem a falar para você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele te conhece na intimidade, sabe como é a sua vida, sabe o que você guarda no coração. E é por isso que a palavra que Ele tem para você é personalíssima. E que não haja, eu estava ali orando nesse sentido, e que não haja nenhum impedimento. Porque a Bíblia nos fala que há uma luta no âmbito espiritual, há uma guerra no âmbito espiritual, e fazemos parte desta batalha. Não se iluda, existe uma demanda espiritual que tem a ver com as nossas vidas, e a nossa vitória começa exatamente no âmbito espiritual, invisível, mas real, muito real, a gente sabe disso. E eu gostaria que você investisse a sua atenção o quanto possível naquilo que vai ser ministrado, na reflexão que vamos trazer aqui nesta noite, porque eu creio que há da parte do Senhor, nós não estamos aqui à toa, há da parte do Senhor algo a fazer aqui neste lugar. Não porque somos bons, eu não tenho nada a oferecer, mas a presença do Senhor aqui é o suficiente para entendermos que há o mover do Senhor para nos beneficiar aqui nesse lugar. Amém? Nós vamos ler apenas um versículo que está lá em Gênesis, exatamente no capítulo 45, no verso 5. Gênesis 45, verso número 5. E você, talvez a esmagadora maioria aqui já conhece essa história. É uma declaração de José, e você deve prestar atenção, porque trata-se de uma declaração incomum. É uma declaração incomum. Você não encontra esse tipo de declaração todos os dias na vida das pessoas e possivelmente nas nossas vidas. Gênesis 45:5 está na tela, você pode acompanhar. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Esse aqui é o Egito. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa declaração de José ocorreu quando ele se revelou aos seus irmãos. Você deve lembrar da história de José. Teve um momento em que ele finalmente se revelou aos seus irmãos. E sobre a ótica da sua história, a história da sua vida com as de seus irmãos, essa declaração é uma declaração incomum. Você que conhece o que se passou entre os co-irmãos, né? Porque José era filho de Jacó, é o filho da sua velhice com Raquel. Com Raquel, José foi o único filho. Os demais irmãos são de outros relacionamentos de Jacó. E na velhice, José então recebeu a bênção de ter esse menino. Por que eu digo que é uma declaração incomum? Se você observar a história
envolvendo José e a sua casa, e especialmente os seus irmãos, você vai entender por que eu estou dizendo que é uma declaração incomum. Porque José está, na realidade, advogando em prol da alma dos seus irmãos. É isso que ele está fazendo aqui nessa declaração. Eles ficaram atônitos, eles ficaram assustados porque encontraram alguém que possivelmente eles julgavam que jamais iriam ver novamente, por conta da história. E a história de José, Gênesis 37, se você for observar, inicia a narrativa da história de um jovem de José com 17 anos. E veja, que o ambiente familiar, é importante nós notarmos isso, na casa de Jacó era próspero. Próspero para quê? Para gerar feridas profundas. Tudo ali deixava muito claro que feridas naquele ambiente familiar seriam inevitáveis. A começar pelo próprio José, que não era também toda essa santidade com 17 anos, porque a Bíblia anuncia que ele era uma espécie de X9 do pai Jacó. Não tem aquele pai que com um monte de filhos, filho, vem cá, Zé, fica de olho nesse pessoal aí, porque esse tal de Simeão é meio violento, eu não confio muito naquele, aquele ali negocia, mas é meio trapaceiro, vai vender umas ovelhas, eu não sei se vai prestar conta, você me avisa. A Bíblia fala que José levava para o pai as más notícias dos irmãos, está lá escrito. Então José era uma espécie de dedo duro, X9, e certamente, o pai deveria chamar a atenção dos filhos. Quem contou? Foi Zé. Zé é o X9 dessa história. Isso com certeza causava um desconforto, já era motivo para que ele fosse olhado meio que de banda, pelos irmãos. Mas o que aconteceu além disso? Eu estou dizendo que nós estamos num ambiente familiar, repetindo, que era bem provável que feridas profundas acontecessem, e foi o que aconteceu. Nós vamos ver outro registro interessante sobre essa família. Jacó deixou claro que amava mais José do que a todos os outros filhos. Como é que ele expressou isso? Certamente ele chamou a família, eu imagino, isso não está explícito na palavra, e presenteou o menino José com uma túnica talar de mangas compridas, ou seja, que tomava desde dos seus ombros e até os pés, e esse vestimento era um vestimento de honra para aquelas pessoas naquele tempo. Então o menino ficava todo metido, com aquela vestimenta que declarava o amor preferencial do pai para com a sua pessoa. Eu coloquei aqui uma túnica talar de mangas compridas, um claro sinal de favoritismo. O resultado? Inevitável. Ódio mortal, relacionamentos rompidos, feridas expostas. Inevitável. E o nosso querido Jacó contribuiu consideravelmente. Mas o que nos causa um certo espanto é que no meio desse caos, dessa floresta de adversidade, de feridas que estavam sendo geradas, havia um propósito de Deus em andamento. No caos que está sendo instalado naquela família, havia um propósito, vou repetir, de Deus em andamento. E é por isso que algo desta natureza deve nos ministrar o coração, que apesar da situação que você esteja vivendo, do possível caos, ou dos transtornos, das dificuldades, dos desafios, se você crer e confiar que você não está só, há sempre um processo de Deus a nosso favor.
Talvez Deus não te mandou um bilhetinho, não te mandou uma cola, não levou um anjo, falou, calma. Igual estava a cabeça de José quando Maria foi encontrada grávida, queria sair de fininho. Talvez o Senhor não vai mandar um anjo para dizer, olha, calma, é um projeto de Deus para a sua vida. Você está passando um aperto, mas vai passar, sabe por quê? Porque é um plano de Deus, assim, não. A única coisa que nos resta, quando você se vincula a Deus, quando você crê na verdade que Jesus é o Senhor e que Ele comanda todo o universo, que há um propósito maior. Não importa a vida que você tem levado, não importa o conforto ou o desconforto, o que você deve crer é que há um mover de Deus sobre a sua vida, especialmente sobre a sua vida e sobre a vida de cada um de nós. E para complicar a situação, você quer que a coisa fique mais complicada? Então nós vamos complicar, porque a palavra do Senhor nos diz que José, para complicar esse favoritismo, disse que Deus, ou na realidade, estava tendo sonhos, e nós sabemos pela palavra que eram sonhos de Deus. E ele falou, pai, eu imagino, né? Aí eu dou asas à imaginação. Pai, eu sonhei algo maravilhoso, eu queria contar para a família. Aí os irmãos já estavam meio que, um pé atrás, foram convocados por Jacó. Ei pessoal, todo mundo aqui na sala, Zezinho tem algo a contar, um sonho, vamos dar uma moral para o menino. Olha gente, eu sonhei. E os irmãos no milho, no tititi, o que é essa íngua? O que é essa azia? Vai falar. Deve ser um tititi, estava lá, os 11 só esperando. Veja bem, eu sonhei com os feixes. E vocês tinham os feixes de vocês, eu tinha o meu, e os feixes de vocês se curvavam diante do meu e falavam, ó Zezinho, Zezinho, você vai comandar a gente. Eu imagino que passou na cabeça, agora morre. Porque o plano foi esse. Agora a gente mata, a gente tem que acabar com esse mesmo. Mas a coisa não parou aí não. Outro sonho. Ei pessoal, o Zezinho teve um outro sonho. O pai estava curtindo o meu garoto. Menino novinho, arrojado. Certamente ele olhava para a cara dos demais assim, e falava, o pessoal não está gostando. Aí ele manda outra. Tem o sol. Papai Jacó, você é o sol. Tem a lua. Mamãe Raquel, você é a lua. Tem as estrelas, 11 estrelas. Todos vocês vão chegar e vão falar, Zezinho, vão se curvar diante de mim. Aí Jacó, opa Zé, peraí, calma, menos. Rapaz, aí não, você já está exagerando. Mas o que ocorre nesta situação é que Deus estava no processo. Espera em Deus. Deus estava no processo. E na oportunidade que eles tiveram, o plano de acabar com os sonhos de José foi levado a efeito. Mataram José em seus corações. Ele foi morto antecipadamente. Só faltava a consumação do fato, porque morto ele estava já no coração, porque já havia sido impregnado no coração dos seus irmãos o intento homicida. E eu chamo a atenção de nós, de todos nós, do nosso tempo, que às vezes nas nossas relações familiares, ou com um amigo, ou com alguém que você estimava muito, essa pessoa já está morta. É muito comum
pais renegarem filhos, filhos renegarem pais, por ódio que foram gerados no âmbito familiar, porque é um ambiente que se espera muito amor, é um ambiente que se espera muita compreensão, é um ambiente que se espera muita gratidão, que se espera abraço, que se espera uma palavra, e muitas vezes é o contrário que se recebe. Então olha, você já deve ter ouvido falar de misericórdia, se você mesmo não falou, fulano para mim morreu, é ou não é? E aí a relação é a relação zumbi. Você sabe como é que é a relação zumbi? Eu já tive uma relação zumbi com meu pai. Eu já externei aqui para vocês. Meu pai, eu tinha o desejo de colocá-lo no cárcere. Conflito familiar, quem conhece a história, você sabe, eu já falei, já compartilhei sobre isso. E aí a relação com meu pai era uma relação tipo zumbi. Você já viu aqueles filmes de zumbi? É um morto-vivo. Ele está na sala, eu saía da sala, eu ia para a cozinha, ele saía da cozinha. Esta relação é que existe em diversas, inúmeras casas e famílias. Talvez você tenha alguém que você trate sobre esta ótica. É a relação zumbi. Essa pessoa é indesejável, porque ela te feriu, ela te magoou. É uma relação zumbi. Muito claro isso aí. E aí, teve um momento, esse ambiente já estava instaurado, já estava próspero para acontecer a tragédia. E Jacó então fala para José para dar uma olhada como é que estavam os irmãos que estavam apacentando as ovelhas. E José foi encontrá-los em Dotã, que é eu estava pesquisando uma região de boas pastagens. Vai lá, Zé, para saber como é que estão os seus irmãos. E quando eles avistaram José, você deve conhecer a história. Ah, lá o sonhador, é agora. A gente vai acabar com esse sonhador. E o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram, foram arrancar de José o símbolo da preferência do pai. Está escrito lá. Arrancaram a túnica talar de mangas compridas. Arrancaram do menino. E agora vai se cumprir o nosso intento. Esse moleque não passa de hoje. Por quê? Porque aquela túnica representava algo que os feria muito. Aquela túnica era como uma facada. Todas as vezes que eles contemplavam aquela túnica, eles lembravam da preferência do pai, eles lembravam que eles foram preteridos, eles lembravam muitas vezes, nós estamos trabalhando para o nosso pai e recebemos essa ingratidão. Esse menino tem a preferência dele. Ah, meu irmão recebeu um carro do meu pai prefere ele. Aí o seu coração começa a sangrar. Ah, meu pai recebe minha irmã com festa. E não é assim lá em casa. Fala a verdade. Isso acontece nas famílias. Há um símbolo de preferência de Jacó estampada naquela relação para com José. Então a primeira coisa que eles falam, arranca. E o que nós vamos fazer? A palavra de Deus nos diz que um dos irmãos, Rúben, impediu a morte imediata de José, mas ao final, quando passavam lá alguns mercadores, Judá convenceu os irmãos, não vamos matar o menino não, é nosso irmão, vamos vendê-lo, ganhar um dinheiro. 20 ciclos de prata, eu não sei. Aí depois o Isaac, que é estudioso nessa área, me ajude se é verdade isso. Sabe quanto que vale nos dias de hoje 20 ciclos de prata? R$1.300. Vamos vender esse moleque por R$1.300 e a gente resolve o problema, ganha um dinheiro, e foi o que foi feito. E o que dizer a Jacó? Era o menino preferido de Herodes. Chegaram para o pai e falaram, pai, eu tenho uma notícia ruim. Eu não sei se com muita falta de misericórdia, ou até com um coração cheio de vingança, apresentaram, olha aqui o que sobrou do seu filho Gezinho. Uma túnica banhada de sangue, porque um animal feroz
devorou José. O que sobrou foi a túnica. A expressão da tua preferência foi o que sobrou. E nada consolava o coração de Jacó. E ele declarou, diante desse símbolo, marcado por essa tragédia, ele disse: eu descerei à sepultura chorando a morte de José. Significa dizer, descer à sepultura chorando a morte de um filho, significa dizer que essa ferida é incurável. Essa ferida vai estar exposta na minha vida durante toda a minha existência, até a minha sepultura. Jacó então chorou por dias a perda de José, e ele recusou. Gente ferida, presta atenção, gente ferida. Eu não preciso do consolo de ninguém, não preciso do consolo dos filhos, da esposa, não preciso do consolo da igreja. Você entende o que eu estou falando? Por que você não admite o consolo, o aconchego, o abraço? Eu vejo gente que está sempre sendo abraçada, querida, prestigiada e reclama. Nunca está bom. Ele se recusou a ser consolado. Você imagina a ferida na alma daquele homem. O ódio expandido ferindo todo mundo. Você sabe o que é isso? O ódio expandido dos filhos, José, e atingiu Jacó. O poder de uma ferida que produz ódio atinge de forma expansiva, gente. Uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, muitos poderão ser amargurados e feridos pelo ferido. O que aconteceu? Jacó foi vendido para o Egito, chegou na casa de Potifar, vocês sabem disso. E chegando lá, Potifar percebeu que tudo que o menino colocava a mão, prosperava. Tudo que o menino colocava a mão, seguia em frente. E ele colocou José para ser o administrador de sua casa. E a Bíblia fala, escute isso, guarde isso, por favor. O vínculo de José com o seu Senhor, com o seu Deus, é um negócio tão fantástico, que a Bíblia relata que o Senhor abençoou Potifar por amor a José. Que coisa! O que eu posso crer a partir de uma declaração dessa? O Senhor abençoou Potifar por amor a José. Meu irmão, você que ora por seus filhos, você que ora por alguém, o Senhor vai guardar por amor de ti. Isso está claro. Quando você dirige a bênção, Nanine, sobre o teu filho, sobre a tua filha, por amor de ti, pelo seu coração quebrantado, às vezes o sujeito não está nem aí, mas está sendo guardado. Quantas mães, quantas esposas, quantos maridos seguraram a onda na oração, porque o Senhor foi fazendo uma obra com base no clamor, no quebrantamento, e o Senhor abençoou Potifar por amor de José. Mas a guerra não acabou. A mulher de Potifar viu o menino, o rapaz devia ser um rapaz bonito, cresceu o olho e falou: olha, fica comigo, Potifar confia em você, ele não precisa saber. E queria que José se deitasse com ela. O que José disse? Eu não trairia a confiança deste homem, um cara fiel. E não devia ser uma bruxa, devia ser até uma mulher bonita, bem arrumada, bem apanhada. E José, ele disse duas coisas interessantes: eu não vou trair aquele que confiou em mim, Potifar, mas sobretudo, eu não vou pecar contra o meu Deus. Isso é fundamental. Eu considero o meu semelhante, eu honro a autoridade, tudo bem, mas eu não vou pecar contra o meu Deus.
E aí você sabe também que ela arranjou um meio de um flagrante arranjado, que é nulo, totalmente nulo, mas Potifar acreditou mais na mulher, nas acusações, e o que aconteceu? José foi parar no cárcere. Foi parar no cárcere. Chegando lá, o projeto de Deus em andamento, o plano do Senhor, no meio do absurdo, o plano de Deus no meio de feridas expostas, no meio da injustiça, no meio do engano, mas havia um plano maior, e a substância desse plano ia vencer qualquer obstáculo vindo de qualquer lugar, seja de Faraó, seja dos irmãos, ou das trevas, porque havia um plano. Talvez isso vai sustentar a sua vida, meu querido, sobre a verdade de que há um plano de Deus para a sua existência. E o Senhor falou novamente através de sonho para o copeiro e o padeiro, e disse: olha, o sonho vai favorecer um e vai ser condenatório para o outro. O padeiro, não tem jeito, você vai ser condenado à morte. O copeiro, absolvido. Certamente, na ilusão do coração de José, porque José também era homem, ele pensou o seguinte: olha, depois que eu interpretei o sonho e falei para esse copeiro, ele deve ter se agradado de mim, vai lembrar-se da minha vida quando estiver lá, fora. Mas a Bíblia fala que ele se esqueceu de José, até que então o faraó começou a ter sonhos. E o faraó expressou, chamou os magos, os sábios, para interpretar, e ninguém conseguia desvendar aquele mistério daquele sono, daqueles sonhos. Então, o copeiro lembrou: olha, tem um menino lá na cadeia que interpreta sonhos. Ele interpretou e contou a história. Ah, é? Aí tiraram o menino da cadeia, fez uma barba, deu uma melhorada, porque você imagina como deveria estar o nosso querido José, e colocaram diante do faraó. E impressionante o que esse rapaz falou para o faraó. E me parece, depois vocês podem até me ajudar aí, os estudiosos, que ele falou uma coisa sem nem ouvir o sonho. Ele já anunciou algo sem nem ouvir o sonho. Ele disse: olha, meu Deus manda uma resposta favorável. Eu não tenho nada a oferecer, mas olha só, quando esse movimento todo estava acontecendo, sai da cadeia, faz uma barba, dá um banho nesse rapaz e tal, certamente ele estava agradecendo a Deus. Eu imagino, né? Isso aí eu já estou imaginando, falando, agradecendo a Jeová, agradecendo o seu Senhor, e o Senhor foi já e bum, mandou no coração dele: fala isso. E aí fala o sonho. Aí vocês sabem, né? 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. 7 espigas mirradas devoram 7 espigas grandes e cheias. Eu vou ser bem objetivo para você entender. E ele interpreta o sonho de Faraó e diz: olha, é um alerta do Senhor para o Egito. Isso que significa um tempo de escassez e fome. 7 anos. O Egito vai passar por escassez e fome, não só o Egito, o mundo inteiro. Então, esse sonho significa que o Egito tem que abastecer os seus celeiros durante 7 anos, porque vocês vão ter 7 anos de escassez e fome, e foi o que aconteceu. Eu anotei aqui: José então interpreta os sonhos de Faraó. Disse Faraó aos seus oficiais: este homem é especial. Por quê? Veja, porque há o Espírito de Deus sobre a sua vida.
Gênesis 41, 38, tem exatamente esta confissão do faraó. Até quem não conhecia o Deus de José, percebeu, discerniu que havia nele algo especial. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus, o que nós podemos aprender com isso? A sua vida, o seu liame com Deus, vai indicar que você tem algo do Senhor para oferecer àqueles que estão ao seu derredor. Creia nisso. Não é murmuração, não é maldição. Seus lábios podem ser usados para abençoar, para impedir obras malignas, intentos malignos no psique, no sangue, porque o nosso Deus é Deus que cura, restaura a nossa mente. A igreja do Senhor precisa ter esta convicção para sermos usados para a glória dele. José então é nomeado governador do Egito, vocês sabem disso. E aí aconteceu o quê? Que vocês também já sabem. Eu creio que a grande maioria, a fome começou a assolar. Passado o tempo, os 7 anos de fartura, a fome começou a apertar a humanidade. Veja, quando José declarou para os irmãos, que nós vamos chegar nesse ponto, ele disse, foi para o quê? Me enviou para a conservação da vida. Gente, isso significa que o Egito era o celeiro do mundo. Os povos buscavam o suprimento no Egito, e não foi diferente com quem? Com os manos. E aí nós sabemos que eles chegaram lá e José os reconheceu. José então armou toda uma situação para conhecer o restante da família, para trazer a família para o local da providência, para protegê-los, mas antes, porém, deu uma tratadinha. Vocês são espiões. Nós espiões? Que isso? Nós somos pessoas de bem, nunca fizemos mal contra ninguém, nós somos pessoas idôneas. Vocês são espiões. Agora vocês vão fazer o seguinte, aquela jogada, vocês vão lá, vão trazer o tal irmão mais novo que ficou com o pai, e vai ficar aqui um detido. Fez toda uma manobra, até que ao final, toda a família se apresentou a José lá no Egito. E aí, aconteceu o que nós também já temos visto aí na palavra do Senhor. José, finalmente, chorando, eu creio que muito por aquele encontro, com certeza com o coração encharcado pela emoção de rever os irmãos, José se revela a eles. Diz então uma palavra incomum, guarde isso, por favor, preste atenção. É uma palavra incomum por conta, você já deve estar entendendo, é uma história trágica, uma história de feridas, de desencontro, de hostilidades. E aí José diz, agora, repetindo, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Gente, vamos falar sério. Esse texto poderia ser bem diferente. Talvez se fosse Rogério, Marquinho, Kleber, Nanine, Serginho, não sei. Não sei. Mas pela história que nós acabamos de comentar aqui com vocês, o coração de José poderia estar encharcado
de desejo de vingança. É ou não é? No meio daquela floresta de feridas, eu coloquei aqui, talvez, a declaração que eu repito, incomum seria mais ou menos assim: agora vocês vão se arrepender amargamente por terem me vendido como um animal. Olha onde eu cheguei. Sou o governador do Egito. O próprio faraó declarou que todos são submissos à minha ordem. Só a autoridade do faraó é maior do que a minha. Agora vocês vão saber o que vocês vão sofrer por conta do que vocês me fizeram. É a hora da vingança. O agir de Deus é lindo. José, né? Na vida de quem é fiel. Está ouvindo? Olha para mim. De joelho. Todo mundo. Vocês me fizeram passar pela prova, mas agora eu estou no palco e vocês na plateia, seus pés de rato. Depois de tudo aquilo, vocês não viram a minha cara de vencedor quando me lançaram na cisterna, que eu era um homem de Deus. Queridos, não foi isso que José disse. E nós temos que entender para a nossa vida, aonde quer que o Senhor nos permita chegar, por que esse moço declarou algo incomum? Porque talvez para mim e para você fosse o comum, o descarrego, a vingança. Mas há no texto e na vida, na história de José, que tinha lá os seus defeitos. Não estamos santificando José como alguém, não. Mas algumas características que nós temos que observar nessa história vai nos ajudar a saber como ele venceu para declarar, para advogar a favor da alma daqueles que feriram a sua vida. Seus sonhos, ações e palavras foram vinculadas ao coração de Deus, é o primeiro ponto. A nossa manifestação vinculada à palavra do Senhor, aquilo que a palavra nos ensina a fazer, vai nos ajudar muito. Por que eu digo isso? Porque nós geralmente conhecemos o certo, a nossa dificuldade é fazer o certo. Se te perguntar por que você não deve comer uma carne gordurosa, você vai falar: olha, o médico já falou que isso aí vai entupir minha veia. Mas quando vem aquela picanha, aquele cupim, venha, e você entra naquilo com faca e garfo, ninguém te segura, você sabe que aquilo não faz o bem. O seu cardiologista, você até dá uma olhada para ver se o cardiologista, o nutricionista está por aí. Vai que me pega no flagrante, aquelas fugidas. Nosso agir são muitas vezes comuns, incorretos e incoerentes com o coração de Deus. Temos o conhecimento sobre o que é certo a fazer, mas por algum motivo não temos tido êxito. E Jesus lá em Mateus 23, 3, ele diz assim: olha, você está vendo os religiosos? Olha, é claro isso, do conhecer e o fazer. Conhecer, sabe o que é certo, você sabe o que você tem que fazer, mas não faz. Olha os religiosos, preste atenção, quem falou foi Jesus. Vocês devem fazer o que eles estão falando. A palavra, você deve obedecer, mas não faça o que eles estão fazendo. Eles negam a própria palavra com as suas mãos. É a história do saber o certo e fazer o errado. Quem nunca caiu nessa esparrela? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E não vem com essa não, que se eu pedir para você levantar a mão, não precisa. Você sabia o que era certo a fazer, mas alguma coisa te levou. E às vezes fala até que é Deus. Foi Deus. Nada. Foi nada.
o que o Senhor tem a nos ensinar. E aqui, nós podemos, por exemplo, entender sobre a oferta. Lá na antiga aliança, o sacerdote levava ao holocausto de manhã e o pôr do sol um cordeiro. Para quê? Oferta pelo sacrifício por conta dos pecados. Isso você conhece, está lá. É para o judeu, aconteceu lá no Velho Testamento. A queima do carneiro exalar aroma agradável ao Senhor. Está na Bíblia, está na palavra. Lá naquele tempo do sacerdote. Aí vem um sujeito com essa ideia da relação vertical com Deus. Eu sirvo o Senhor, eu estou com o Senhor, eu sou fiel a Deus, eu amo o Senhor, eu estou nas vigílias, eu estou fazendo a minha parte. Aí vai ofertar. Aí Jesus fala: opa, espera aí, calma. Como você vai ofertar se você não se reconciliou com o seu irmão? A sua oferta não tem nenhuma significação, vamos dizer assim, não tem nenhum sentido. Vai primeiro. Aquele cordeiro que era imolado, que era ofertado agora, no tempo da graça, o próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está dizendo: olha, a sua oferta sem reconciliação, sem perdoar o seu filho, sem perdoar a sua esposa, sem perdoar o seu amigo, não importa se você tenha razão ou não, a palavra é perdão, porque ele ensinou: Senhor, perdoa-nos como nós perdoamos. Assim é a condição para realmente nós sermos abençoados pelo perdão que nos liberta do pecado. Você sabe disso. Mas por que é difícil? Por que é tão difícil? Se você for olhar as bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, aquilo tudo você conhece. Você conhece sobre a humildade, sobre a misericórdia, a gente conhece. Mas o viver, da mesma forma que José, sabemos o certo a fazer, mas por que não conseguimos ainda? É verdade que nesta vida somos alvejados por inúmeras fontes, lâminas que geram feridas diversas e dor. Irmãos, nós não estamos isentos. Por mais preparado, por mais espiritual que você seja, nós não estamos isentos de sermos abalados, a nossa estrutura ruir por conta de um desgosto, de uma frustração. Às vezes, a nossa frustração é com o próprio Deus, que parece não estar ouvindo a nossa oração. A dor. Eu quero chegar nesse ponto. O que a dor e a ferida na alma produzem em nós? A nossa visão se torna bem míope. Eu estava ouvindo alguém falando sobre a questão do suicídio. Na escola bíblica hoje eu estava comentando, eu trabalhei na divisão de homicídios e proteção a pessoas durante 10 anos, dos 27 que eu trabalhei na segurança pública, e toda morte tem que ser investigada, e muitas delas era por conta desse suicídio. E eu ouvi muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitos familiares, e conta a sua história. Eu era o escrivão. E aonde eu lembro, eles expressavam a dor daquela pessoa, daquela vida, porque eles não queriam morrer, eles só queriam se livrar da dor. O suicida não quer morrer, ele só quer se livrar da dor. E talvez você guarda no seu coração uma dor vinda dessas feridas da vida. E se nós não tivermos uma postura como José, ser humano, falível como nós,
algo que nos livre das feridas desta vida. É o manto que o Senhor estabelecerá sobre nós, quando crermos de todo o coração, que Ele é que comanda todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Creia de todo o seu coração, mesmo que você não esteja entendendo. E eu coloquei que a ideia do super-herói é, na realidade, a expressão da nossa fragilidade em ser feridos. Já pensou nisso? A ideia do super-herói, ela é doentia. Descemos ao ridículo de idealizar o Homem-Aranha. O poder do Homem-Aranha, quando vai enfrentar as suas lutas com uma teia. O Senhor nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, e o sujeito inventa que temos que ter o poder de uma aranha. Aí você vai enfrentar as suas lutas como um incrível Hulk. Aí você foi abalado, você se torna um gigante e amassa o seu inimigo. Como nós queríamos ser o Hulk em determinadas horas, com aquele guarda de trânsito, com aquela pessoa que nos fechou. Eu queria ser o Hulk para ir lá e pegar pelo pescoço. Eu queria ser o super-homem. Já pensou você super-homem? Eu queria um presbitério cheio de superpoder. Terões, você é o homem de ferro, inabalável. Faz assim que a armadura... Pode vir o inimigo que for, você é inabalável. Você está do lado do Homem-Aranha. Não é Batman. Queremos um presbitério super. Vou dizer uma coisa, vocês não espalham. Somos todos seres humanos. O poder que podemos contar é o poder que vem do alto, que vem do Senhor. Eu vou confessar uma coisa, mas vocês não contem para ninguém, promete? Segredo. Eu queria ser o National Kid. Quem lembra do National Kid? Soltava um raiozinho. Você lembra, Júlio? Você assistia também, né? Eu perguntei para o Samuel: Samuel, como é que é aquele camarada que toda ferida rapidamente fechava? Que é os mutantes, é o tal do Wolverine. Olha só que poder. Machucou o Wolverine, o machucado já era curado, e quando ele ia atacar, umas garras enormes assim, ó. Você já pensou que você tivesse esse poder, Kleber? Te machucou, você já foi curado e está de garra e vai para cima. É isso que nós queríamos. Essa declaração de José é o inverso. Hoje somos chamados para ser o alvo de um verdadeiro milagre. Eu estou concluindo. Há uma pessoa, uma situação que está te ferindo continuadamente. Aí eu quero dizer para você, na sua casa, na sua família, sei lá, continuadamente você está sendo ferido, todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu quero fechar essa ideia dizendo o seguinte: você não vai ter condição de dar um passo. Escute o que eu estou te falando. Você vai embora para sua casa hoje e guarde isso, e que isso possa crescer no seu coração. Você não vai conseguir dar um passo na direção do que o Senhor tem para a sua vida. Eu estou dizendo isso com temor e tremor, se você primeiro não for curado da sua ferida. Enquanto você estiver gemendo e com dor, você não vai conseguir ver nada. Você não vai estender perdão para ninguém. Então as nossas feridas fazem com que você só tenha gemidos. A sua frustração, enquanto você não for liberto dessa coisa, a sua ferida te fará refém dela mesma, da sua dor.
E tem uns que são piores ainda, porque se você, em nome do Senhor, você está curado, não quero, perde a graça. Tem gente que não quer ser curada, você acredita? Eu vou parar de ser bajulado. Tem isso. Aí teve um sujeito, eu acho que é agora, Nanine, que você deve subir aqui, e o seu time. Eu vou falar o nome do sujeito, é um advogado. Eu falei, é um advogado, Juninho? Faço não, Juninho. Tem advogados que são gente boa. Esse advogado, em 1871, tem bastante tempo. Ele era muito conhecido, possivelmente muito rico. O nome, eu vou falar o sobrenome dele. Porque se eu for falar o primeiro nome, vocês vão ficar aí, será que está certo? Eu pedi a Samuel, traduz, Samuel. Spafford. Fácil de falar? Spafford. Se eu não falei correto, mas a história dele é o seguinte. Esse cidadão, ele era também um empreendedor no mercado imobiliário, rico. E em outubro de 1871, em Chicago, onde ele tinha sua vida, teve um incêndio que arrasou a cidade. 100.000 pessoas ficaram sem suas casas. Ele foi praticamente à falência. Ele já havia perdido um filho, ele tinha um filho e 4 filhas. Um filho e 4 filhas, ele tinha perdido esse filho. E ele então falou, vamos viajar em férias para a Europa. E por ter compromissos em Chicago, ele mandou a família primeiro de navio. E aconteceu que a embarcação se chocou com outro navio e só sobreviveu a esposa. Ele perdeu também as 4 filhas. Ela manda uma mensagem para ele que 226 pessoas haviam morrido, só 90 haviam sobrevivido. O nome da esposa, Ana, que foi resgatada. E ela mandou para o marido a seguinte mensagem: salva, porém só. Ele então toma o navio mais rapidamente para ir ao encontro da sua esposa. E quando ele chega exatamente no local onde aconteceu a tragédia, é comunicado a ele, foi aqui que aconteceu o acidente. Ele é tomado por uma grande emoção. Ele vai até o seu quarto lá no navio e escreve uma canção. Ele escreve uma canção que é exatamente uma canção para alguém que está vivendo um momento de felicidade. Sou feliz com Jesus. No momento da intensa dor, daquela emoção, ele vai para os seus aposentos e escreve: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a história deste homem que ser feliz tem uma definição completamente diferente para aqueles que amam o Senhor. E nesta noite, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração e curar as suas feridas. E eu coloquei aqui para não esquecer. Então você vai poder enxergar
o que estava diante dos seus olhos. Como está a sua relação familiar? Você está vivendo a experiência zumbi? Que o Senhor nesta hora possa estar curando, te conscientizando como é preciso você ser levantado, porque em nome de Jesus você não precisa descer à sepultura com esta ferida, porque hoje é o momento que você pode ser liberto deste mal, dessa ferida que às vezes em silêncio você tem carregado anos. Você vai se consertar com aquele irmão, você vai se consertar com aquela filha, com aquele filho, você vai oportunizar o conserto. Isso vai fazer um bem para a sua alma, e você vai saber que realmente ser feliz segundo a palavra, que permanece para sempre, para além desse tempo, é estar em Cristo e manifestar diante até mesmo daqueles que te querem mal, o amor que vem do Pai.